Olá, espero encontrar todos bem. Hoje continuaremos nossa leitura do audiobook de O que Ninguém Te Contou sobre Liberdade Financeira. Hoje vamos falar sobre transporte. Começamos por carona solidária. Como as redes sociais, ficou tudo muito mais fácil de encontrar pessoas dispostas a oferecer caronas sem cobrar nada. Vou contar aqui o exemplo da Martina. Ela é uma acadêmica de enfermagem e mora com os pais a 20 quilômetros da faculdade e trabalha em hospitais e postos da região do Vale do Itajaí. Já que ela não tem carro, ela depende de caronas para se deslocar. Como que ela faz? A primeira dificuldade que ela encontrou foi a falta de linhas de ônibus que fizeram o trajeto necessário. Logo, a primeira solução que encontrou foi mudar para mais perto da faculdade. Dessa forma, o trajeto de 20 quilômetros se reduziu para apenas 2 viagens por semana. Uma para ir na segunda-feira e outra para retornar na sexta. Com essa primeira solução, Martina já conseguiu eliminar diversas viagens, já que vai e volta agora da faculdade de pé todos os dias. Em relação ao trabalho, ela combina com colegas da faculdade para ir e retornar. Martina nos confidenciou que, de fato, não é uma sensação muito boa depender de carona, mas que, no começo, tendo que pagar a faculdade, não tinha condições de adquirir o próprio meio de transporte. Mas isso não ia deixar ela impedir de realizar seu sonho de se tornar enfermeira. Apesar de ela não ser cobrada por uma questão de boa-fé, Martina sempre se dispõe a ajudar, ao menos com o valor de estacionamento, onde fica o carro, enquanto ela e os colegas estiverem no trabalho ou na faculdade. Outra ideia relacionada com o tópico do lazer é combinar esse passeio com mais pessoas. Dessa forma, é possível dividir gastos entre os participantes e ainda escolher companhias agradáveis. A ideia, se possível, é não ter carro. Afinal, esse carro é um péssimo negócio, num geral. O custo que ele gera por mês é impossível de recuperar e costuma ser enorme. Infelizmente, diversas cidades não têm uma estrutura de transporte adequada para que seja possível colocar esse plano em ação. Temos que ser realistas e reconhecer que em diversas situações não há como não ter carro. O fato é que a reflexão é necessária. Um exemplo disso é um cliente que o Rafael atendeu recentemente. A empresa havia disponibilizado o carro para ele, mas ele tinha um carro próprio, que utilizava apenas uma vez por semana. A solução foi óbvia: vender o carro particular. Com isso, o cliente passou a economizar um bom dinheiro. E agora, quando precisava se deslocar aos finais de semana, ele utilizava aplicativos de transporte. Afinal, quanto custa ter um carro? Alguns estudos apontam que é possível economizar até R$ 17.000 por ano abstendo-se de comprar um carro. Nesse caso, o automóvel em consideração foi algo próximo de R$ 50.000. Então, considerando esse automóvel de R$ 50.000, estima-se que, ao ano, gasta-se R$ 6.000 de combustíveis, R$ 3.500 de seguro, R$ 2.500 de estacionamentos pagos, R$ 2.000 entre impostos e licenciamentos, R$ 1.500 de manutenção, R$ 1.000 de limpeza e mais R$ 300 de pedágio. Ou seja, em média, ter um carro vai custar algo próximo de R$ 17.000 por ano, e aqui não foi considerado depreciação. Isso porque não estamos considerando, né, depreciação ao longo desse tempo e sem levar em conta que o valor supera R$ 20.000 anuais, se considerar o fato depois de compra, revenda e impostos. Bom, talvez já esteja ciente disso, mas quer realmente saber como economizar mesmo tendo um carro? No carro 0 km, para muitos é o objeto de sonho e desejo, porém costuma ser um péssimo negócio. Em média, no Brasil, 40% do valor do veículo são impostos e tributos, ou seja, usando esse carro anterior como exemplo, se estiver comprando ele zero, dos 50 mil que você está pagando por ele, na verdade 30 mil é o valor do carro e 20 mil são impostos. Apesar de não ter como fugir dessa conta, salvo algumas exceções que é possível economizar, como por exemplo carros de PCD e taxista, quando você adquire um carro seminovo, normalmente você consegue negociar sob condições muito melhores do que quem adquiriu diretamente da revendedora. Combustível. Nesse quesito é preciso ter muito cuidado. Afinal, né, a gente quer fugir de economias burras. E a gente não pode cair em armadilhas, principalmente evitar locais com má reputação e combustíveis adulterados. Porém, é possível sim encontrar postos com boa procedência e que oferecem algum preço abaixo dos demais. Ou então aplicativos com descontos de combustível também têm sido cada vez mais comuns. Para carros Totalflex é válido sempre calcular qual das opções do combustível é mais válida.
Em questão de seguro, diversas seguradoras têm expandido seus negócios no Brasil. Nos últimos anos, acirrando a competição no local. Quanto mais competição, melhor para os clientes. Antes de escolher a seguradora, é possível fazer diversas cotações e modificar os itens segurados. Diversos fatores influenciam o preço da pólice, mas o principal sempre acaba sendo o valor do bem. Ou seja, mais uma vez, ter um carro 0 km com um valor alto fará com que o preço do seguro se torne ainda mais salgado. Estacionamento. Em algumas regiões, infelizmente, não há muito o que se fazer, pois pagar pelo estacionamento acaba sendo uma economia, levando-se em conta que o risco de sinistros como furtos. Porém, é possível refletir previamente sobre o itinerário do deslocamento e averiguar se no local haverá estacionamento público, seguro, ou optar por estacionamento mais baratos. Há ainda a opção de sempre verificar se não é mais vantajoso ir de aplicativo do que com carro próprio. Por exemplo, em muitas festas se cobram R$ 50 de estacionamento, mas em muitos casos o trajeto de ida e volta com o aplicativo teria sido menor que o valor do próprio estacionamento. E obviamente vale lembrar que, se for dirigir, não compensa beber. Manutenção. Este é um dos itens muito sensíveis. Não é simples. Muitas vezes nem vantajoso optar por uma economia na hora da manutenção do veículo. Afinal, nesse caso, nós aconselhamos a procurar marcas de carro mais econômicas para quando for fazer a manutenção do veículo, aí sim, economizar na parte da manutenção do próprio veículo e não buscar a opção mais barata. Afinal, pode até colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Pedágio. Nesse ponto também, não é fácil economizar. Vale a pena buscar rotas alternativas e checar se é possível passar por alguma estrada que não tenha pedágio. Mas, porém, claro, é necessário checar as condições da rodovia e segurança, porque muitas vezes esse próprio pedágio vai ser uma economia ao invés de passar por uma estrada insegura e que pode trazer grandes outros prejuízos. Talvez a solução seja optar por outros meios de transporte ou outros destinos para evitar essa segurança. A dica de ouro é, claro, sempre que possível, dentro da cidade, andar a pé. Já contei diversas histórias quando viaja para outros países ou para outros locais e fazer esses trajetos a pé, aproveita e conhece outras regiões. Boa parte das cidades é possível ser explorada por meio de caminhadas ou então até de bicicleta. Então chega a andar de 10 a 20 km por dia e aproveita para conhecer, se exercitar, conhecer outras partes da cidade que normalmente não conheceria se utilizasse outros meios de transporte. A bicicleta. Até uma piada jocosa que fala sobre o ciclista que é a pior pessoa do mundo para a economia, porque não faz financiamento para comprar carro, não precisa abastecer, não faz manutenção de carro, não contrata seguros, normalmente tem uma boa saúde, não tem problema com peso, não engorda, não toma remédio para emagrecer, costuma ter uma vida saudável e não consome álcool e cigarros no geral. Nem o calçado, que acaba ficando no pedal, gasta. Então, bem, apesar de a indústria não ser muito fã do ciclista, eles são excelentes exemplos do que devemos seguir. Infelizmente, muitas cidades não contam com a infraestrutura adequada. Até um caso que ocorreu comigo foi justamente quando voltei da Europa, empolgado por ter feito diversos trajetos de bicicleta. Resolvi que só andaria de bicicleta. Infelizmente, no primeiro dia da nova experiência, fui atropelado em uma ciclovia. Depois do susto, acabei voltando a usar o carro no dia a dia. E a moral da história é, se possível, use a bicicleta, caminhe, porém, avalie a questão de segurança. Por esse primeiro capítulo, desculpa, temos mais um tópico do capítulo, achei que o capítulo estava encerrando. Nos últimos anos, as alterações de preço nos combustíveis têm sido cada vez mais frequentes. Em alguns lugares do país, quando um novo anúncio de gasolina ocorre, é possível vermos as pessoas fazerem fila nos postos de gasolina para encher os tanques. Além disso, precisamos considerar o efeito cascata desse aumento. As mercadorias que consumimos, em sua maioria, são transportadas por caminhões. Se não me engano, esse percentual chega a 70%. Por isso, é tão importante encontrar alternativas para economizar com combustíveis. Nesse sentido, alguns aplicativos de transporte como o próprio Shellbox se encaixam perfeitamente. Os aplicativos relacionados ao transporte crescem muito nos últimos anos, e diversos deles são nossos aliados na boa manutenção do nosso dinheiro. Um dos mais conhecidos como o Uber 99 Táxi, que costumam ser bem úteis para deslocamento dentro da própria cidade, e em distâncias razoáveis já é possível encontrar, por exemplo, o BlaBlaCar. Uma proposta diferente, o motorista anuncia para onde está indo, você pega a carona com ele para aquela região e o auxilia com uma quantia previamente estabelecida. Normalmente aqui o planejamento é fundamental, pois se você sabe que terá que se deslocar para alguma região no dia e horário já previsto,
pode tanto buscar alternativas mais baratas de transporte, como ônibus, carona de amigos, parentes, aplicativos, e reforçando que muitos desses trajetos são possíveis fazer a pé ou bicicleta. Ou seja, você pode tanto usar o BlaBlaCar para levar pessoas junto com você, ou como você pode usar o BlaBlaCar para ser usuário do aplicativo e ir de carona. Para aqueles que infelizmente não conseguem viver sem um carro, tem aplicativos, por exemplo, o Shellbox, que chega a oferecer até 10% de desconto para quem utiliza ele para abastecer. Aqui no livro a gente deixou um exemplo da própria parceria da XP com a Shellbox e o banner mostrando esse desconto de fato de 10% de Vestbacks. Depois é só verificar se está elegível para ter, por exemplo, nesse caso aqui, essa parceria era via Visa, o cartão da Visa Infinity. E apesar de ser muito bacana, infelizmente esse tipo de promoção costuma ter tempo limitado. Então é importante ficar atento e quando esse tipo de promoção aparecer, agilizar. O Shellbox é um aplicativo bastante popular para ganhar cashback no abastecimento, principalmente para quem abastece o veículo com frequência. É comum vermos algumas promoções no aplicativo oferecendo descontos interessantes para abastecimento. Para exemplificar, trouxemos o exemplo do Davi. Recentemente, Davi precisou encher o tanque e usou pela primeira vez o aplicativo. No momento, já havia uma promoção vigente, o que lhe deu 10%, R$10 de desconto no valor total. Além disso, Davi acumulou 87 pontos do programa Shellbox, que lhe darão mais descontos no futuro. Vale a pena se atentar à data de expiração desses pontos, para não perder os benefícios que podem ser descontos abastecidos ou, por exemplo, trocar por milhas. Bom, por hoje é isso. Na parte aqui de transportes, esses são os tópicos abordados. Obviamente tem muito mais que pode ser feito e refletido sobre essa questão, porém para a gente ser sucinto e não se alongar nesse tópico em específico, aqui deixamos várias formas que são possíveis economizar por meio de transportes e ao mesmo tempo cuidar com a segurança e ao mesmo tempo encontrar soluções que são possíveis de economizar e ao mesmo tempo aproveitar o máximo possível desse deslocamento.